Presta atenção na história que o Didio vai narrar agora de um morador que entrou em contato com o nosso jornal. Ô Varão, você já deve ter feito matéria de cemitério clandestino no jornalismo policial, né? Já fiz, Sopão. Não é o caso. Não? Esse local não era um cemitério clandestino. O Didio apurou que nos anos 70 era um cemitério realmente oficial, vamos dizer assim. Caraca, pô. Aí, ó, você tá vendo, tem ali, como é o nome disso? É lápide, é assim que fala? Lápide. Tem ali o data de nascimento, data de falecimento. E o morador desse local, onde foi feito um condomínio residencial, bem próximo ali ao quintal dele, é como se tivesse um morro, sabe? E quando começou a chover, no quintal da casa dele apareceram ossadas humanas, como você tá vendo. Meu Deus do céu. Ele então entrou em contato com o programa e com o Didio e falou: ó, aqui perto onde eu moro tem um cemitério clandestino e todo dia de chuva tá aparecendo crânio humano, tá aparecendo ossada humana. Você sabe que o Didio foi ao encontro de mais notícias e já afirma, não é um cemitério clandestino. É um local onde um dia foi um cemitério, mas está desativado. Só que não foi feito, por um motivo que eu não consigo explicar para a audiência, a retirada da ossada de quem tem um ente querido por lá enterrado. O que era pra ter acontecido. É o que a gente imagina. Daqui para frente, Didio, eu queria que você conduzisse as informações desse cemitério que está desativado há muitos anos, né, Didio? Cemitério do Quebra-Pote. Se puder colocar uma imagem que é muito completa, que é o morro. Vamos mostrar aquela imagem do cinegrafista, Vamos. que ele foi lá embaixo, filmou o morro, mostrou o perímetro urbano ou as residências e aonde fica o morro. Essa imagem está lá na frente, eu acredito, deve ter aproveitado ela, que seriam as imagens tiradas pelo cinegrafista. Isso aí é o morro, ó, Pop. O morro, na parte do morro, tá? Que mostra o morro com as casas aos arredores. Se trata de um loteamento que foi dominado, foi comprado, é particular, e ali um senhor comprou o seu terreno, fez a sua construção e tem sua casa. Esse morro já serviu como monte das orações por alguns evangélicos que se depararam aí com essas cenas de cadáveres ou restos mortais e ossadas e não foram mais lá. Esse morro acabou sendo utilizado, ainda é utilizado por alguns que são simpatizantes ou praticantes do espiritismo, que seja do candomblé ou da própria Umbanda, mas a situação, por questão de memória ou de respeito àqueles que ali já serviram ou que já moraram nessa região, porque era uma grande fazenda com sítios arredores e todos que eram da família, conhecidos ou tinham permissão, morriam, registravam no cartório. Tem um documento aí, Pop, se puder correr a matéria, tem um documento aí que é da década de 70, tá na tela, que mostra a criança que morreu na época. Aí o nome, ó, Edivani Simiana de Souza Siqueira. A grande possibilidade que a senhora que está assistindo agora tem vai falar, familiar. Ué, é minha parente. É. Meu Deus, você quer dizer que meus parentes eram enterrados lá no cemitério do Quebra-Pote? Era um nome que não era muito popular, o cemitério. Mas quando fala Quebra-Pote, você pega aquelas mediações ali, ó, que vem desde o Residencial Cuchipó, Jardim Presidente, Perfeito. aquela lateral do Café Brasileiro, Perfeito. que vai para o Parque Cuiabá ou para o Santa Terezinha, tudo era conhecido como Quebra-Pote. Qual o encontro desses cadáveres ou dessas ossadas? A Polícia Civil fez o seu trabalho e a Prefeitura foi comunicada conforme a matéria a partir de agora, Popó. E quero só deixar claro que em nenhum momento nós estamos aqui para judiar dos seus sentimentos. Muito pelo contrário. Essa matéria, assim como o posicionamento da polícia, é cobrar do município que faça, então, a providência ou a retirada, a transferência de túmulos abandonados e de ossadas humanas que foram enterrados nesse local. Daqui para frente, o Didio, o Gigante Heron e o JD explicam ainda melhor para a senhora e para o senhor. Play neles. A nossa equipe de reportagem está no residencial Bela Conquista, bem às margens da estrada que sai do Café Brasileiro, na BR-364, também Avenida Fernando Corrêa da Costa, sentido ao Santa Terezinha, região do Cuchipó. Muitos conheciam também aqui antigamente como a região do Quebra-Pote, ou até mesmo nas proximidades do Jardim Presidente 1. Agora o que chama a atenção, que aqui, após a construção, o loteamento Bela Conquista, algumas obras foram realizadas. E em cima de um morro ou de um barranco, que é considerado supostamente como uma área de preservação permanente, existe um cemitério.
Mas não são aqueles cemitérios clandestinos onde a organização acaba enterrando pessoas que foram executadas. Mas cemitério que na década de 70, aqueles que moravam na região, fazendeiros, sitiantes, tinha a tradição de enterrar os corpos nessa região. A única pessoa que foi identificada aqui no local se trata de uma criança que nos anos de 72 a 75, ela pertenceria a uma família de um bombeiro, né, a qual foi enterrada. Um documento está disponível na internet para poder fazer a pesquisa, mas isso está bagunçado. São várias ossadas onde o cemitério ele foi desativado. Aparentemente não há um reconhecimento por parte da prefeitura, mas aquilo que seria cemitério deveria ser desapropriado, retirado a ossada e colocado em outro local. Até porque se existem familiares ou entes queridos que ainda preservam ou queiram aí fazer as suas condolências, dia de finados ou algo parecido para o parente, não terão condições. Diante disso, os moradores entraram em contato com a nossa programação, chamaram a nossa equipe de reportagem e é de assustar, porque hoje, além de estar abandonado, você vê aqui crânio, restos mortais, vários pedaços de ossos, a criança que está enterrada logo ali, um barranco que foi retirado, uma parte com terraplanagem, está exposto a alça que pertence ao caixão, pedaço da ossada e além de alguns despachos de alguém que é da Umbanda, do Candomblé, que dentro da sua doutrina acabam despachando aqui nessas mediações. Isso acaba chamando a atenção porque aquele que é morador ou moradora acredita que algo poderia ter sido feito. Porque ao invés de hoje servir para os trabalhos espirituais, poderia servir para aquele que é ente querido. A senhora tem o nome de Vieira? A senhora sabia que seu tataravô, ou seu bisavô, ou aquele que foi a origem da sua família, poderia estar enterrado aqui? É só um exemplo. Então são considerações, são sentimentos e valores que cabem apenas àquele que é parente ou aquele que veio de uma linhagem para poder determinar ou querer cobrar o que aconteceu. Cemitério do Quebra-Pote. Talvez muita gente fale, meu Deus do céu, eu me lembro que realmente existia o cemitério do Quebra-Pote, mas isso ainda está lá. O Christian Richard é morador da região. Ele procurou nossa equipe de reportagem até mesmo pela curiosidade em saber do que se tratava isso. O senhor, ao fazer o primeiro contato, primeiramente, quando o senhor viu que era um cemitério, o senhor conversou com quem? Nós entramos em contato com a equipe da prefeitura, a princípio para saber sobre regularização, até porque nós compramos o terreno e quando compramos, a construtora nos informou que seria uma área verde e futuramente uma praça pública. Mas a prefeitura, a equipe da prefeitura nos disse que não se tratava de cemitério algum, que não havia registro de cemitério, e sim de uma área verde, e seria uma área de preservação e pelo loteamento seria informado a eles que seria construída uma praça. Mas não houve nenhuma fiscalização e a própria loteadora nos disse que se tratava de um antigo cemitério indígena. Mas eles não averiguaram e não quiseram correr atrás disso para saber se realmente era um cemitério indígena ou não. Mas quando nós mudamos para cá, que chegamos daqui, nos deparamos com as tumbas. A ossada, até no tempo da nossa construção, a água tinha levado algumas vértebras. Encontramos ali, fomos olhar e vimos que é vértebra humana. Então, vimos restos de crânio e aí que subimos aqui para ver. Quando chegamos, nos deparamos com um cemitério desativado. Há muito tempo desativado, mas é um cemitério, tem restos humanos e não é interessante isso para a gente aqui, né? Agora, o que é falado por parte da polícia? Porque vocês chamaram a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, os policiais vieram até aqui. O que eles orientaram e o que eles falaram? Não deram resposta nenhuma. A prefeitura mandou uma representante da parte de administração dos cemitérios, mas também não tivemos resposta nenhuma. Não é preconceito, mas se fossem orientados, pelo respeito, tem muita gente que não compraria nada, né? Sim, nós mesmos não compraríamos. Assim, não é nem a questão dos restos mortais, porque assim, nós sabemos que os mortos não fazem nada com a gente, mas devemos respeitar a história, a memória de quem está enterrado. E assim,
a preservação do ambiente é necessária. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, através do Núcleo de Pessoas Desaparecidas, foi acionada na última sexta-feira com uma denúncia que chegou para a gente lá de um possível cemitério clandestino que estava sendo utilizado por facções criminosas para desova ou até outros crimes. De imediato, a equipe do núcleo deslocou até o local informado, que fica na região do Cochipó, nos fundos do bairro Jardim Presidente 2. Foi verificado lá que não se trata de um cemitério clandestino. Trata-se de um cemitério desativado. Um cemitério público ou um cemitério privado, ainda não sabemos ainda, mas trata-se de um cemitério oficial que foi desativado há muitos anos. Segundo os próprios moradores que moram ali no bairro Jardim Presidente, ali era conhecido antigamente como o antigo cemitério Quebra-Pote. E acho que a população mais antiga, da antiga Cuiabania, vai lembrar desse nome aí, o antigo cemitério Quebra-Pote. O núcleo fez todo um levantamento prévio, tiramos algumas imagens ali, fizemos uma medição, os dados tiramos as coordenadas geográficas e todo o procedimento será encaminhado para a Prefeitura Municipal. O que está acontecendo ali é que, devido à ação do tempo, o pessoal fala que ali existe há décadas já. O que está acontecendo ali é que, devido à ação do tempo, está acontecendo uma grande erosão. Como é uma parte elevada, como fosse um morro, ele está se desfazendo e algumas partes dos restos mortais das pessoas que ali estão enterradas estão começando a aparecer, literalmente estão começando a brotar para fora da terra. Com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. O Didio, a fala desse senhor, morador do local, tem tudo a ver, sabe por quê? Lá atrás, quando fizeram, então, um condomínio, um loteamento, a empresa dificilmente deve ter avisado, varão, olha, compre aqui o teu terreno que vai dar de fundo para um cemitério desativado. Foi pouco ou nada avisado. Agora, no município, varão, eu imagino que nos municípios deva ter um registro de todos os locais onde um dia funcionaram os cemitérios. Deve, Pop, até porque, como nós estávamos comentando, todos que estavam ali têm um documento na prefeitura de onde foi enterrado. Na matéria, você percebeu que na matéria aparece ali um livro, eu imagino que é um livro de registro, de ocorrência. Ali, ó, Caio. Exatamente, Pop. A Edevani, ela, quando foi enterrada, era uma criança, nos anos 70. E o Didi ainda ponderou ali o sobrenome, Souza Siqueira. E há de ter uma pessoa que pode ser da mesma família e dizer, poxa, é meu familiar, foi enterrado nesse local. Você pontuou aí que eu tenho alguns áudios da audiência, inclusive de pessoas que têm um ente querido enterrado nesse local, é isso? Exatamente, Apô. Escolhi, inclusive, o áudio do Sr. Joacil, dentre os que nós recebemos aqui, que teve os seus avós enterrados na década de 70 aí nesse cemitério, Papão. Olha isso, Didi. Você agora há pouco fez aí uma pergunta se na audiência iria surgir alguém. Pode deixar o mesmo título, Iago, da matéria aí, porque a amiga e o amigo podem ligar a televisão agora e ficar sem entender qual é o assunto. E nós estamos falando de um cemitério. Antes de ouvir o áudio, varão, esse local onde funcionou o cemitério desativado, ela está dentro da área urbana, está dentro da cidade. Popão, e não é uma área assim, exclusa, né? Não. Excluída. Pelo contrário, é perto, próximo, onde já existe muitas residências. E eu tô pontuando essa informação contigo, que é um terreno próximo, ou próximo não, dentro da cidade, porque imagina o valor dele. Atrás seria uma área de preservação permanente, né? Exatamente. Agora, não foi avisado para os compradores do lote de que, ó, compre esse lote aqui e você vai ter o quintal, um cemitério desativado. Porque só chegou a notícia em nosso WhatsApp, porque nesse morro aí, com as constantes chuvas, no quintal de um dos moradores, um dia era um crânio humano, no outro dia era um resto de ossada. No entendimento dele, falou, pô, aqui perto está um cemitério clandestino. Estão enterrando bandido. E não tem bandido. Ou, pelo menos, na matéria, não mostramos ali um cemitério clandestino. É um cemitério desativado. Que até a própria polícia confirmou, né, Papão? E o município precisa fazer... Ó, aí que eu falei pra você, ó. A data de nascimento, a data de falecimento. Em 79... Aí, é a mesma data. E é uma criança, né? Que você vê que o nascimento dela, em 75 e em 79, foi enterrado. Verdade. Na época. Coloca aí, repercute aí o áudio. Você repercutiu já? Não, vamos... Por favor, deixa eu ouvir. Tô no vídeo, por favor. Esse cemitério aí não é o único em Cuiabá, não. Que é cemitério desativado. Esse cemitério aí do Quebra-Pote, os meus avós
paterno, vovô e vovó, foram sepultados aí nesse cemitério do Quebra-Porta. Era famoso, nós morávamos na região lá do Pascoal Ramos e eles faleceram. Eu era guri ainda, pequenininho, né? Eu lembro muito bem, muito vagamente. Eles foram sepultados aí, meus parentes todos que moravam naquela região lá do Pascoal Ramos, que falavam antigamente Tijuco Preto, aquela região ali, do Tijucal, esse pessoal eram sepultados aí nesse cemitério aí do Quebra-Pote. E aqui em Cuiabá, ali ao lado de onde funciona hoje o CISC, onde funciona o Pomeri, aquela região ali também era um cemitério. Ali tem, inclusive, até um americanozinho que foi sepultado lá, que eu me lembro, eu era guri. Eu lembro que teve sepultamento ali. Tem a minha avó materna, minha tia, e um americanozinho chamado John, que foi sepultado ali também. E, infelizmente, aqui em Cuiabá, esse que estou falando, esse último aí, é aí no bairro Planalto, fica entre o bairro Planalto e o Novo Mato Grosso ali, onde está construindo aqueles órgãos do governo bem grande ali, e tem o CISC ali. Ali também era um cemitério. Se cavar fundo ali, vai encontrar restos mortais de pessoas. Vou nada, obrigado pela vossa sugestão e informação de um cuiabano conhecedor. Eu volto, Caio, nesse assunto, na medida aí que, obviamente, mais familiares aí se manifestarem no nosso Pop-Zap e vamos produzir uma matéria, viu, senhores, pra gente oportunizar a prefeitura de saber quanto tempo, né, Varão, vai levar pra oficialmente desativar esse cemitério. Urgente, Papão, urgente, viu? É necessário e preciso, Papão. A resposta que a nossa produção carioca te trouxe é do cemitério que foi desativado na região do Cochupó? Exatamente, Papão. A prefeitura se posicionou através da ordem pública falando o que aconteceu na época e por que, Papão, que nesse período todo aí não aconteceu nenhuma demonstração, né, de que estava cadastrado esse cemitério, Papão. Posso ler a nota? Por favor, você está no vídeo. A Secretaria de Ordem Pública informa que tomou conhecimento da existência de um antigo cemitério localizado em área que, na época dos sepultamentos, se encontrava na zona rural do município. Com o crescimento urbano de Cuiabá, a região passou a integrar a malha urbana, motivando a apuração da atual situação do local. Há documentação indicando que no período dos sepultamentos houve anuência da administração municipal. Também há registro de investigações em curso pela DHPP, com o objetivo de esclarecer os fatos históricos e legais relacionados à área. Nesse momento, a Secretaria de Ordem Pública está realizando a verificação sobre a titularidade do imóvel, a fim de identificar se trata de área pública ou privada. Concluída essa etapa, o caso será encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a devida confirmação legal da propriedade. Após confirmar, a titularidade, a viabilidade técnica, a Limpurb será acionada para avaliar a realocação, aí, a possibilidade de realocação das ossadas, respeitando os procedimentos legais e garantindo o respeito às famílias eventualmente envolvidas. Pop. Ok, é exatamente isso que a gente esperava. Pode vir completo. É exatamente isso que a gente esperava, esse enfrentamento do município. É óbvio que a gente não quer ficar falando tanto da cerca para trás, porque nós já estamos indo para o 4º mês. Mas essa permissão, então, do município foi dada lá nos anos 70, é isso? Exatamente, Japão, que lá naquela época era uma área rural. E agora passou a integrar a área urbana, né? Aí você vê, né? Só a título, volta as imagens lá do cemitério desativado. Cemitério Quebra-Pote, é assim que falava, né? Isso. Então, você vê que nos anos 70, essa região aí, que é atrás ali, só como referência, o Café Brasileiro, era a área rural da cidade. Hoje, em 2025, mas tá dentraço da cidade esse local. Então, se lá atrás esse terreno ele tinha um valor porque era na área rural, eu acho que valorizou um bocadinho, né? Ou um pouquinho, né, Papão? Opa. E aí, se a secretaria respondeu, ok, porque era a próxima matéria, nós íamos oferecer exatamente para a secretaria poder pontuar quando vai ser feita a remoção das ossadas que lá foram enterradas de forma não clandestina, e sim de uma forma correta. Porque tinha autorização do município para que funcionasse ali como cemitério, não é isso? Exatamente, Papo. No final das contas, né, em geral, os termos aí, foi uma omissão da prefeitura durante todo esse período, né, Papo? Na gestão passada, mas bota passada nisso. Bota passada nisso. Tá bom, Papo. Obrigado, Varão, obrigado. Só repito que em nenhum momento o nosso propósito, as imagens do assunto que eu estou falando no telão, em nenhum momento nossa intenção é desrespeitar você que tem um ente querido enterrado nesse local.
é que chegou em nosso Pop Zap uma denúncia de um dos moradores, que em função das fortes chuvas, iam aparecendo ossadas humanas no quintal. Ele, então, procurou o nosso programa, a TV Cidade Verde, acreditando que seria um cemitério clandestino, bandido enterrando bandido. E está desmistificado isso. Era um cemitério com a autorização do município, quando nessa região, então, nos anos 70, era área rural. Olha o quanto a cidade cresceu. Hoje, não tem nada de área rural. Está dentro da parte central aqui da cidade, da parte urbana da cidade. Vamos pontuar assim.